Gênesis capítulo de número 26. Gênesis 26. Assim diz a palavra do Senhor. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que esta é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Todos comigo, irmãos, versículo de número 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Vamos orar ao nosso Deus. Assim começamos a exposição de todo este capítulo, que será feita nos próximos 4 sermões dominicais. Oremos a Deus. Bendito Deus, eterno Pai, toda a glória seja dada ao nome do Senhor, toda a glória seja dada ao nome de teu Filho Jesus Cristo. Se nós estamos aqui, ó Deus, é porque não há outro Deus além de Ti. Tu és o Todo-Poderoso Senhor. Tu és o Deus que fala conosco na Tua palavra. Ó Deus, dessa manhã, enquanto a Escritura já foi lida e agora exposta, pedimos que o Senhor manifeste Tua presença graciosa aqui. Que Teu povo perceba o Senhor Jesus caminhando no meio do Seu candeeiro de ouro. Que a presença dEle aqui seja clara, seja real, seja perceptível, e que nós ouçamos o que Ele tem a falar a nós, por meio das Santas Escrituras. A Deus, aquece o nosso coração, a Deus, transforma a nossa vida, a Deus, que esse ano seja um ano de reavivamento para a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, mas não só para esta igreja, para as nossas famílias, para o coração de cada um de nós. Dá-nos a bênção de um reavivamento pessoal nesse ano, Deus. Fala conosco na Tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A igreja pode sentar-se. O sofrimento é o megafone de Deus, por meio do qual Ele chama a nossa atenção nos momentos mais difíceis da vida. Irmãos, essa expressão é do grande autor e literato cristão do século XX, Clive Staples Lewis, professor de Oxford e de Cambridge. C.S. Lewis diz que o sofrimento é um megafone nas mãos de Deus, através do qual Ele chama a nossa atenção e nos grita e nos fala nos momentos de maior dificuldade. E é bem verdade, amados irmãos, que nós crescemos mais na nossa vida, nos momentos de privações, nos momentos de angústias, nos momentos de fracassos e nos dias das grandes perdas.
E uma prova disso que eu estou falando a você é o grande patriarca Isaac. Isaac é o filho da promessa. É o filho que foi esperado por seu pai e por sua mãe durante 25 anos. Isaac é o filho que quase foi sacrificado pelo seu pai, porque cria em Deus. Isaac era o filho da aliança, o filho da promessa, o filho da bênção. O seu nome significa sorriso, porque um ano antes dele nascer, Deus disse que daria a Abraão um filho, e Abraão disse: abençoa Ismael, que não era o filho legítimo. E Deus disse: não, eu vou te dar descendência de Sara. E o anjo do Senhor falou na porta da tenda na casa de Abraão, e Sara riu, dizendo: como é que eu vou ser mãe? Eu não tenho mais condição de ter filhos. E um ano depois ela teve um filho. E o nome do menino foi Isaac, que significa sorriso. E aquele moço foi amado, foi protegido, cresceu, casou-se aos 40 anos de idade com Rebeca, uma mulher estonteantemente linda. Ela ficou 20 anos na esterilidade, ele orou a Deus, e depois de 20 anos, eles tiveram filhos gêmeos, quando Isaac tinha 60 anos de idade, nasceram Esaú e Jacó, e aos 75 anos de Isaac, o seu pai morreu. E a Bíblia nos diz no capítulo 25 que no ano em que Abraão morreu, Deus abençoou Isaac, que habitou junto ao poço de Beer Lahai Roi. E isso significa: Deus está vivo e está olhando para mim. Irmãos, se nós olhamos para o contexto do texto, nós vamos perceber que Isaac passa por um novo momento de crescimento espiritual depois que ele perde o seu pai. Enquanto Abraão vive, ele está ali, ele conhece a Deus, ele medita, mas ele ainda é o primeiro filho daquela aliança. Agora que seu pai morreu, ele se torna um dos patriarcas, e no ano em que seu pai morre, Deus o abençoa. Isaac começa a ter um relacionamento mais profundo, mais intenso, mais vivo e mais pessoal com Deus. O nosso capítulo começa dizendo que aconteceu um período de grande fome na região da Palestina. Isaac foi estar com Abimeleque em Gerar. Abimeleque era o rei dos filisteus. E a Bíblia nos diz que o Senhor aparece a Isaac e disse a Isaac que fique na terra, porque Deus quer abençoá-lo. E nesse texto precioso, irmãos, nós vemos Isaac tendo um crescimento espiritual maravilhoso e um relacionamento pessoal com Deus. Sinceramente, eu acredito que depois daquela grande perda, Isaac passou por um reavivamento pessoal. E é sobre esse tema que eu quero pregar para você nessa manhã. O reavivamento pessoal. Depois que Abraão partiu, Isaac teve um reavivamento no seu relacionamento com Deus. E a minha sincera oração para a tua vida nessa manhã é que você experimente um reavivamento pessoal, um reavivamento no teu relacionamento com Deus, na tua vida de oração, no desejo de se aprofundar no conhecimento das Escrituras, no desejo de adorar e exaltar a Deus, de viver para a glória dEle, de ser uma bênção na sua casa, na sua família, nessa cidade, no tempo que o Senhor nos inseriu. Que o Senhor nos visite com um reavivamento nesse ano de 2020 e que esse reavivamento comece no seu coração, no seu peito, na sua vida. Que Deus nos dê um reavivamento pessoal, em nome de Jesus, amém. Ao olhar para o texto da palavra, irmãos, nós aprendemos que o reavivamento pessoal é marcado pela promessa. O reavivamento pessoal é marcado pela promessa. Se você olhar bem para o texto comigo, a palavra disse que naquele dia da fome, o Senhor apareceu para Isaac em Gerar e disse para Isaac o seguinte: fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Ao pai de Isaac, Deus disse: sai da tua terra. Mas a Isaac, Deus disse: fica na terra. E Deus dá promessas maravilhosas a Isaac nesse texto, irmãos. O texto nos diz que o Senhor dá a ele a promessa: fica na terra, me obedece, eu vou ser contigo, eu vou te abençoar.
a promessa da bênção. Mas o texto diz que Deus daria a ele toda aquela terra. O Senhor diz a ele: porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Deus promete dar a ele a terra, mas Deus diz mais. Deus confirma o juramento que fez a Abraão seu pai, dizendo: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Então Deus promete abençoá-lo, dar aquela terra à sua descendência, mas multiplicar imensamente a descendência de Isaque como as estrelas do céu, e eles não teriam só aquela terra, mas teriam todas aquelas terras daquela região. Mas Deus promete mais a ele. Deus diz a ele: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Deus está prometendo aqui a Isaque que Jesus vai nascer na família dele. Deus já tinha feito essa promessa a Abraão. Ora, pois, como a família de Abraão e Isaque podem abençoar todas as nações da terra? É por meio do descendente deles que deu a vida na cruz, para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem, independentemente da sua raça, da cor da sua pele, da sua tribo, da sua nação, do lugar em que você nasceu. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus é salvo, é resgatado, é reconciliado com Deus, é justificado no tribunal de Deus, é adotado como filho de Deus, tem paz com Deus. Deus prometeu a Isaque que Jesus viria na sua descendência. E aí Deus diz a ele o seguinte: porque teu pai Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, meus preceitos, meus estatutos, meus juízos, eu vou cumprir a minha promessa. E como Abraão cumpriu a promessa, a ordem de sair, Isaque obedeceu a ordem de ficar. Diz o texto no versículo 6: Isaque, pois, ficou em Gerar. Que bênção maravilhosa, irmãos, é perceber que esse menino que foi fruto de oração, esse menino que nasceu antes de tudo no coração de Deus, esse menino que já nasceu numa família crente, que é um dos filhos da aliança, um dos patriarcas da fé, esse menino se encontra com as promessas. Agora que Deus levou seu pai, ele é homem maduro e tem que liderar o pacto, liderar a sua família. Deus se encontra com ele, diz para ele: fica na terra, eu vou te abençoar, a sua descendência vai herdar essa terra, eu vou multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu, por meio da tua família todas as nações da terra vão ser abençoadas, porque teu pai obedeceu a minha palavra. Fica na terra. Isaque obedece e fica na terra. Nós aprendemos desse texto, irmãos, que Deus é um Deus que, quando reaviva a nossa vida, Ele traz à nossa memória as promessas da aliança, as promessas do pacto, as promessas que Ele nos fez na sua palavra. Que bênção maravilhosa. Foi assim com o pai de Isaque. Você se lembra do pai de Isaque? Abraão é filho de Terá. Eles eram de Ur dos caldeus. Terá toma sua família e vai até Harã, na Síria. E depois que Terá morre, Deus diz a Abraão, em Gênesis capítulo 12: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que partiu Abraão conforme a palavra do Senhor. Preste atenção, irmão, para sair nós temos que crer nas promessas de Deus, mas para ficar nós temos que confiar nas promessas que Deus nos dá na sua palavra. Abraão saiu sem saber para onde ia, porque Deus prometeu abençoá-lo. Isaque ficou sem saber o que aconteceria, porque Deus prometeu abençoá-lo. Tanto para ir para longe, como para ficar perto, nós temos que crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus, em tudo aquilo que Deus nos dá, para que caminhemos com fidelidade e tenhamos um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. O reavivamento pessoal é marcado pelas promessas de Deus. Só experimenta um reavivamento pessoal aquele que crê no Senhor, crê no Evangelho de Jesus Cristo e crê nas promessas que o Senhor nos dá na sua palavra.
Talvez você me diga: reverendo, que promessas Deus tem para mim? Quais são as promessas que Ele tem para o meu coração? Em primeiro lugar, Ele diz que se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você vai ser salvo. O que diz João 3,16? Quem sabe repita comigo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê que Jesus é o Salvador pessoal, o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, você é salvo. Primeira promessa. Mas outra promessa que você tem de parte de Deus é a promessa do suprimento de todas as suas necessidades quando você o busca. O que Jesus disse em Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Deus promete suprir todas as suas necessidades quando você o busca. Mas Deus promete realizar o melhor na sua vida. Lá em Romanos 12,2, Ele promete para você que se você não se conforma a esse mundo, mas é transformado pela renovação da sua mente por meio do Evangelho, você vai entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que Deus faz é exatamente o melhor. Ainda que nós passemos por um momento de sofrimentos, aflições e grande angústia. Mas pastor, que outra promessa Deus tem para mim? A promessa da sua providência, que vai conduzir todas as coisas para a sua glória e realizará o melhor em nosso favor. Romanos 8,28 que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas pastor, eu sou cristão, eu fui selado com o Espírito Santo, eu fui justificado, mas eu esfriei na fé, eu tropecei, pastor, eu não estou com o coração fervendo como antes. O que eu faço? Que promessa Deus tem para mim? 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você pecou, você se arrepende, confessa o seu pecado ao Senhor, Ele te perdoa. Louvado seja Deus. Pastor, que outra promessa o Senhor pode trazer à memória agora? São tantas, irmãos. Deus promete abençoar a nossa geração, aos que tememos e amamos o Senhor até a 1000ª geração. Deus promete abençoar a sua família. Mas Deus promete também nos abençoar enquanto pregamos o seu Evangelho e cumprimos a sua missão. Uma promessa dada em Atos, que foi cumprida e agora o Senhor nos enche para fazer sua obra, é Atos 1,8 que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Senhor nos prometeu encher com o poder do seu Espírito Santo, para que realizemos a sua obra. Irmãos, nós temos promessas maravilhosas. Então, ainda que enfrentemos momentos difíceis, ainda que o nosso coração fique dilacerado, ainda que passemos por grandes perdas, nós não podemos desesperar, porque Deus nos amou e deu seu Filho na cruz por nós. Ele nos salvou, Ele promete estar ao nosso lado todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Hebreus 13,5 ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que promessas maravilhosas você tem. Deus conduz a sua vida para bem, Ele faz o melhor na sua vida, Ele está ao seu lado, Ele perdoa os teus pecados, Ele te dá poder para fazer a obra dEle. Creia no Senhor, tanto para ir como para ficar, para ser uma bênção, para obedecer. Você precisa crer em Deus, crer no Evangelho, crer na palavra do Senhor. Que esse ano seja um ano em que você crê nas promessas do Senhor. Um ano em que você crê na bondade do Senhor. Seja um ano em que você se levante para ser uma bênção, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que o Senhor visite a sua casa, o seu coração, a sua vida, o seu casamento e a sua família com um reavivamento em nome de Jesus. E que você creia e diga: eu creio, amém. Que Deus te visite com um reavivamento, pessoal. Mas talvez você me pergunte nessa manhã:
Pastor, o que mais há de caracterizar o reavivamento pessoal? O reavivamento pessoal é marcado pela promessa, mas o reavivamento pessoal é marcado pela graça. O reavivamento pessoal é marcado pela graça. Irmãos, Isaac é o patriarca de Deus, mas ele ainda é pecador. E todas as vezes que Deus visita a igreja com reavivamento espiritual, acontece, amados irmãos, uma visitação que mostra a convicção de pecados. Nós temos histórias de reavivamentos nos quais o Espírito Santo vem e enche a igreja, e as pessoas da igreja admitem seus pecados, e alguns vêm até a frente da igreja e confessam publicamente os seus pecados. Se você não leu o livro O Pentecoste Coreano, de William Blair e Bruce Hunt, da editora Cultura Cristã, eu recomendo a você que leia. Esse livro conta a história do primeiro avivamento que aconteceu em Pyongyang no ano de 1903, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja presbiteriana na Coreia do Sul. A igreja era liderada por missionários, e de repente se levantam num congresso de homens, um presbítero e um diácono, que estavam brigados, e eles pedem perdão um ao outro. E então o presbítero diz ao pastor que também guardava mágoa no coração, e eles começam a confessar pecados. O Espírito Santo vem sobre eles, irmãos, e há um grande quebrantamento, e ali a igreja da Coreia começou a experimentar um grande reavivamento espiritual, com homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que se moveram para pregar o Evangelho. Mas naquele momento Deus deu a eles a graça de ver os seus pecados sendo expostos, para que eles se arrependessem e mudassem de vida. E foi exatamente o que aconteceu com Isaac aqui. Isaac está conhecendo ao Senhor, mas ele é pecador, e ele teme mais aos homens do que a Deus. Ele fica morrendo de medo dos filisteus se apaixonarem por Rebeca. Rebeca é uma mulher estonteantemente linda. Ela deve ter pelo menos 15 anos menos que ele. E ele fica impactado, diz: esses homens vão me matar por causa da minha mulher. Já sei o que eu vou falar. Vou falar que ela é minha irmã. E Abimeleque recebeu a Isaac muito bem. Abimeleque significa meu pai é rei. Abimelech em hebraico era o rei dos filisteus. O pai dele também chamava Abimeleque. Abimeleque era um título dos reis dos filisteus. E então Abimeleque recebe Isaac muito bem, e o recebe tão bem que Isaac arma a sua tenda do lado do palácio do rei dos filisteus, na cidade de Gerá. E Isaac disse que Rebeca era sua mulher e estava tudo bem, mas é impossível que Isaac continue nessa mentira. Ele é um marido carinhoso, ele ama a Rebeca, e a Bíblia diz que certo dia ele acariciava a Rebeca. E a ideia desse verbo aqui, acariciar, no hebraico, não é só fazer-lhe carinho, mas provavelmente, irmãos, ele a beijava, ele fazia cócegas nela, porque a ideia do verbo acariciar é o verbo dar risada no hebraico, dar gargalhadas. Ele brincava com ela. Naqueles momentos que marido e mulher tem, às vezes você vai fazer cosquinha, irmã, não faz cosquinha, rapaz, o que é isso? E dava um beijinho, fazia cosquinha, e ela começou a rir, e Abimeleque viu da janela, falou: mas que cara de pau esse Isaac, rapaz. Ela é a mulher dele, né? E aí então Abimeleque desceu de lá: ô seu Isaac, o que é isso, rapaz? Você disse que ela era sua irmã, é claro que ela é sua mulher. E aí Isaac disse: não, o que aconteceu foi porque eu fiquei morrendo de medo. Minha mulher é bonita demais, e eu fiquei pensando que alguém podia gostar dela e resolvesse me matar aqui para ficar com ela. E aí Abimeleque, então, irmãos, que nem crente era, vira para ele e fala assim: como é que você faz isso? Facilmente qualquer um do povo teria abusado da sua mulher, e Deus ia derramar sobre nós maldição. Você está louco? Onde você está com a cabeça, rapaz? E ele se levantou e disse: qualquer um que encostar nesse homem, na sua mulher, vai morrer. Preste atenção comigo, irmãos. A cena é cômica, mas aqui nós vemos um ímpio repreendendo um crente. Que coisa triste. O crente aqui tinha que dar bom testemunho. O crente é patriarca de Deus. O pai dele era profeta de Deus. Ele é representante de Deus. E ele é pego na mentira por um não crente. E o não crente o repreende e fala assim: como é que você tem coragem de fazer uma coisa dessas?
e o expõe à vergonha. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo exposto à vergonha, Isaac foi protegido por Deus, porque a partir de agora ninguém pode encostar nele e ninguém pode encostar na mulher dele. Talvez você me diga: pastor, onde é a graça aqui? No texto todo, irmãos. Se Deus te ama, Ele não vai deixar você flertando interiormente com seus pecados encobertos. Muitas vezes o Senhor vai trazer à luz, para que você seja envergonhado, e para que você entenda que você é de Deus, e que você não pode viver nessa prática pecaminosa que tem vivido, porque Cristo já te libertou. Ele já morreu na cruz do Calvário, já pagou os seus pecados. Então, quando Deus traz à luz os seus pecados, não é porque Ele te odeia, não é só porque Ele quer te envergonhar, mas é que Ele quer mostrar a você que não vale a pena viver no pecado, que você precisa se arrepender, e Ele então vai te repreender e vai mudar a sua vida para a glória e para a honra do nome de Jesus. Isso é graça. Isaac foi agraciado com a bênção da confrontação, e depois com a bênção da proteção de Deus. Ah, meu querido irmão, quem passa por um reavivamento pessoal é alguém que se encontrou com a graça de Deus, é alguém que, pela obra do Espírito Santo, pode olhar para si mesmo e ver sua própria maldade, ver sua própria podridão, ver o quanto os seus pecados ofendem a santidade de Deus, e se arrepender de tudo aquilo que apaga o Espírito Santo em sua vida, e se reconciliar com Deus, e viver uma vida de bênção e crescimento espiritual, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ah, meu querido irmão, se você quer um reavivamento espiritual, Deus vai te dar a graça do arrependimento, a graça da percepção dos seus pecados, a graça da confissão, a graça do abandono e a graça da transformação. Nessa manhã, ao ouvir esse texto, se há algum pecado na sua vida que tem apagado o Espírito Santo, que tem destruído os relacionamentos, que tem tirado a paz da sua alma, se Deus traz a luz aos seus olhos este pecado nessa manhã, arrependa-se em nome de Jesus. Peça o perdão do Senhor, Ele vai te perdoar, vai te purificar, vai te restaurar, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Irmãos, Isaac não precisava passar por isso. Ele teve, minha querida irmã, um mau exemplo do pai dele em duas situações. Tem gente que fala: não, é maldição hereditária. Não, é sem vergonhice hereditária o nome da coisa. Certo? Por quê? Porque quando Abraão deixou tudo e foi seguir a Deus, teve uma grande fome na terra, o nosso texto já falou. E Abraão foi para o Egito, irmãos. E Sara, pasme comigo, Sara com 70 anos de idade, a Bíblia diz que ela era uma mulher sobremaneira formosa. Para a Bíblia usar essa linguagem, ela era estonteantemente linda aos 70, certo? Não tinha botox, não tinha plástica, não tinha nada, e dona Sara estava em cima da linha, E Sara, bonita demais. Abraão era meio irmão dela, foi para o Egito, falou: fala para esse pessoal aí que você é minha irmã. Chegou lá, o povo viu Sara, falou assim: o quê? No Egito não tem uma mulher bonita como essa. Faraó pegou e levou Sara para o harém dele. Deu para Abraão bois, ovelhas, jumentos, jumentas, camelos, escravos e escravas. E Abraão, cara de pau, nosso patriarca, calou a boca, se enriqueceu às custas do homem, entregou a própria mulher. Você já parou para pensar comigo? Eu fico imaginando a cara da dona Sara, quando os camaradas foram lá, os guardas de Faraó foram lá buscá-la, Abraão recebendo tudo, e ela olhando fulminantemente para ele, e ele com aquela cara assim, escondida, aquela cara de menino que está fazendo coisa errada. E Deus amaldiçoou a casa do Faraó, e o Faraó descobriu, e entregou Sara de volta para Abraão, e expulsou Abraão do Egito. Pasme, o nosso patriarca foi expulso. Já pensou alguém ser expulso de um lugar por causa dos seus pecados? E Abraão não aprendeu a lição. Quando ele foi morar com os filisteus, com o pai desse Abimeleque aqui, aconteceu a mesma coisa. Dona Sara, já mais velha, continuava tão bonita de parar o trânsito.
o Abimeleque mandou trazer Dona Sara para dentro do harém dele. Só que Deus foi mais misericordioso com o Abimeleque, revelou para ele em sonho: você pegou a mulher do meu profeta. Abimeleque devolveu, ainda deu para Abraão um ciclo de prata, falando assim: eu não toquei nessa mulher. Todo mundo fica sabendo disso. Que bênção maravilhosa, irmão, é saber que, se você é crente, está vivendo em pecado, o Senhor vai trazer à luz o seu pecado. Pare de querer tapar o sol com a peneira, se converta e se arrependa logo, porque Deus vai trazer à luz. Se Deus ama você, Ele não vai deixar você entregue a esse pecado. Se Deus ama você, você não vai viver uma vida de hipocrisia como se nada estivesse acontecendo. Se Deus ama você, as coisas virão à luz, irmãos, e quando elas vierem à luz, se você é de Jesus, você vai se arrepender, você vai mudar de vida, para a glória e honra do nome de Jesus. Pastor Marcelo teve um ano lá no Chile, lá na Sexta Igreja de Santiago. Eu era o pastor da igreja, reverendo Leandro era meu auxiliar, que está em Boston, e nós tínhamos reverendo Samuel numa congregação, reverendo Pedro na outra. Nós resolvemos orar a Deus, pastor Marcelo, pedindo ao Senhor que nos mostrasse os pecados que estavam atrapalhando a igreja de crescer. E nós começamos a orar todas as manhãs durante 40 dias com 7 irmãs da igreja. E cada 6 dias um jejuava. E nós pedimos: Deus, nos mostre os pecados que estão atrapalhando a igreja de crescer. Nunca mais eu faço essa oração. Nunca mais. Irmãos, apareceu tudo o que vocês imaginaram. E aquele ano foi um ano de muito choro, de muita disciplina na igreja. Muita gente foi disciplinada. Quem não era do Senhor foi embora. Quem era do Senhor foi disciplinado publicamente, corrigido, se arrependeu. Mas sabe o que aconteceu depois de todo aquele primeiro semestre de tanta dor? No segundo semestre, a igreja dobrou o número de membros. Nós tínhamos 180 membros, mandamos 50 para plantar a nona de Santiago. Em um ano eles viraram 100. Mandamos 60, então nós voltamos para 120. O primeiro semestre foi choro, suor, sangue, lágrimas, disciplina, Deus trazendo adultério, Deus trazendo pecado de pessoa que tinha 2, 3 namoradas, gente que estava roubando, estelionatário no trabalho. Deus manifestou um montão de coisa, irmãos. O conselho chorou, trabalhou o primeiro semestre gemendo. Depois de agosto, irmãos, a igreja voltou a ter uma frequência de 180 pessoas, assim, bum! A igreja levou Deus a sério, e Deus fez a igreja crescer. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não seja preciso o seu pecado se tornar público, mas se você não se arrepender no privado, prepare-se, Deus vai trazer a público, porque Ele te ama, e Ele quer mudar a sua vida. Que a graça de Deus te visite com confissão, com arrependimento, com quebrantamento, em nome de Jesus. Amém. Você quer um reavivamento pessoal? Isaac passou por um grande reavivamento pessoal. O reavivamento pessoal da vida dele foi marcado pela promessa, foi marcado pela graça. Mas talvez você me pergunte: pastor, o que mais marca o reavivamento pessoal? O reavivamento pessoal é marcado pela bênção. O reavivamento pessoal é marcado pela bênção. Eu lerei o versículo de número 12 e 13, e depois a igreja lerá, repetindo a mesma leitura, para ver se entra bem na nossa mente e no nosso coração. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Leia para mim, irmão, versículo 12 e 13, a igreja não só voz, podem ler. Irmãos, eu fico maravilhado. Sabe por quê? Porque é tempo de crise, é tempo de seca, todo mundo está passando dificuldade, mas Deus resolveu abençoar Isaac. Eu não sei o que Isaac plantava, o texto não diz,
Se ele planta trigo, irmãos, são 120 dias para a colheita. Mas o texto diz aqui, olha, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Pasme comigo aqui, preste atenção. Se você planta um e colhe um, você teve um lucro de 100%. Se você planta um e colhe 10, você teve um lucro de 1000%. Se você planta um e colhe 100, o seu lucro é 10.000%. Eu não conheço ninguém nesse mundo, irmão Nelson, que tem um negócio que rende 10.000%. Não conheço. É Deus, irmão. Até na agricultura isso aqui é um milagre. Isaque não tinha trator de esteira, Isaque não tinha irrigação, Isaque não tinha adubo de terra. Isaque simplesmente no ano da seca semeou na terra e colheu 100 frutos para cada semente que ele plantava. Isso é milagre. Por que aconteceu isso? O texto diz aqui, ó, semeou Isaque na terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Louvado seja Deus. O texto diz que foi tão grande a colheita que enriqueceu, o homem prosperou, ficou riquíssimo. Preste atenção no que o texto está dizendo, irmão. O reavivamento pessoal é marcado pela benção. Deus abençoou a vida de Isaque, inclusive materialmente, financeiramente, naquele ano. Um dos grandes problemas, irmãos, do dia de hoje que nós enfrentamos no Brasil é a teologia da prosperidade, que é uma idolatria e uma falsa motivação que leva as pessoas a usarem Deus para se enriquecerem e buscarem dinheiro. Mas por causa da teologia da prosperidade, muitos membros sérios de igrejas sérias já não oram mais a Deus, pedindo ao Senhor que abençoe, por exemplo, a sua vida financeira. A Bíblia diz que é pecado você aplicar o seu coração somente em adquirir riquezas, mas não é errado Deus te abençoar. E se Deus quiser abençoar a sua vida financeira, para que você dê comodidade à sua família, para que você abençoe a igreja, para que você cuide dos necessitados, e para que você abençoe a obra missionária, isso é uma bênção. O texto diz que semeou Isaque e colheu 100 por um, porque Deus o abençoava. Irmãos, nós podemos ter resultados exponenciais do nosso trabalho, mas sobretudo na nossa vida espiritual, no nosso trabalho do reino, quando Deus nos abençoa. Eu gosto muito da pregação de Jesus. Mais adiante eu vou pregar aqui na igreja uma série sobre as parábolas de Jesus. E eu gosto daquela parábola de Lucas 8, que Jesus diz: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada pelos homens, as aves dos céus a comeram. E seguiu semeando, e semeou, e caiu então entre as pedras, e cresceu, mas não tendo umidade se secou. Continuou a semear, e a semente cresceu entre os espinhos, mas foi oprimida por eles e acabou morrendo. Mas no final a semente cai em boa terra, e ela multiplica a 30, a 60 e a 100 por um. E o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça. O Senhor está dizendo que de alguns o Satanás arrebata a mensagem antes mesmo que ela caia no coração. Outros são oprimidos pelos homens e abandonam a fé. Outros se apaixonam pelas tentações do mundo e se afastam. Mas alguns creem no Senhor, e quando o Evangelho entra no coração deles, eles são transformados e multiplicam 30 vezes, 70, 60 vezes, 100 vezes mais. Aqui é Jesus aplicando o texto do Antigo Testamento, dizendo que Deus pode abençoar a sua vida. Se você é boa terra, se você é servo de Deus, Deus pode abençoar a sua vida, o seu testemunho, o seu ministério, de maneira que multiplique a 100 por um. Esse ano, irmãos, eu estou orando aqui na Unida a 100 por um. Eu gosto daquela promessa de Isaías que diz que o menor de nós viria a ser 1000. Deus pode usar a sua vida para abençoar o seu lar. Deus pode usar a sua vida para abençoar o seu cônjuge. Deus pode usar a sua vida para abençoar os teus filhos. Deus pode usar a tua vida para abençoar os teus netos. Deus pode usar a tua vida para abençoar os teus colegas de trabalho. Esse ano é ano de semear, é ano de pregar o Evangelho, é ano de se consagrar, é ano de pedir a Deus o fruto do Espírito na nossa vida, é ano de ser uma grande bênção nas mãos de Jesus. E quando Deus nos abençoar, e quando o resultado vier, nós daremos toda a glória e honra ao nome do Senhor.
Paulo, falando do grande crescimento da igreja de Corinto, disse o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É por isso que toda glória só pertence a Deus, porque Deus é quem faz a igreja crescer, Deus é quem reaviva a nossa vida, Deus é quem transforma os nossos corações. Nesse ano, irmão, eu desejo que a sua vida multiplique a 100 por 1, que você cresça exponencialmente, que você seja frutífero na sua vida espiritual, que se for para a glória de Deus, para o bem do reino e para o bem da sua família, que o Senhor também te abençoe financeiramente, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Mas que quando grandes bênçãos se manifestarem na sua vida, você diga: tudo isso aconteceu porque Deus é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, toda a glória deve ser dada a Deus. Eu fui pastor em Santiago do Chile muito tempo. Os que estão aqui há um ano talvez não escutaram essa história, mas lá na nossa igreja chegou um coronel do exército chileno, é meu amigo. Ele estava procurando igreja, ele vinha de outra igreja evangélica, ele veio 3 domingos como bom soldado, avaliou tudo, só no 4º domingo ele trouxe a família dele. E aquele irmão é filho de uma mulher de oração preciosa, que hoje, quando me ligam do Chile, a irmã Rosalva é igual minha avó, fala para o pastor que eu oro por ele todos os dias. E o filho daquela irmã entrou num concurso na ONU, para ser um coronel de um dos exércitos da América do Sul, que ia liderar uma missão de paz no Oriente. E a sede dele ia ser na ONU em Nova York, e ele ganhou, era membro da nossa igreja. E aí, quando ele ganhou, nós nos alegramos, fizemos festa, ele se mudou para Nova York. A mãe dele virou para ele e falou assim: meu filho, faça-me o favor de não se ensoberbecer, porque eu e você sabemos que você não tem nenhuma capacidade. E se você entrou nesse cargo, foi porque Deus te colocou lá. Eu chego a tremer a hora que eu ouvi a irmã falando. Irmão, se Deus fizer grandes coisas na nossa vida, ou nos colocar em alguma posição, ou abençoar a obra das nossas mãos, que nós venhamos sempre a dar toda a glória ao nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele seja glorificado nas bênçãos que Ele vai derramar sobre você neste ano, em nome de Cristo Jesus. Mas talvez ao final dessa mensagem você possa se perguntar: pastor, por que Deus abençoou Isaac, que merecia ser disciplinado? Porque Deus deu a ele promessas e o visitou com graça? Por que Deus me abençoa? Sabem por quê, meus irmãos? Esse Isaac foi salvo porque o verdadeiro Isaac, aquele que era o verdadeiro sorriso, a grande alegria do seu pai, o pai do verdadeiro Isaac disse: este é o meu filho amado, no qual eu tenho toda a minha alegria. O verdadeiro Isaac cumpriu a promessa que o Senhor fez a Isaac. Ele veio a esse mundo e morreu na cruz no meu lugar. O verdadeiro Isaac é Jesus. Ele é o cumprimento da promessa, quando dá a sua vida na cruz e paga os teus pecados e os meus. O verdadeiro Isaac é Jesus. Ele podia ter nos jogado no inferno, mas Ele nos deu o seu perdão, a sua graça, a sua reconciliação, a sua salvação. O verdadeiro Isaac, querido, prosperou na sua missão. Isaías disse que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria, a sua alma ficaria satisfeito. O verdadeiro Isaac morreu na cruz e tem salvado já há mais de 2000 anos todos os seus eleitos, e todos aqueles pelos quais Cristo morreu serão resgatados. Ele não vai perder nenhum sequer. A obra de Cristo é suficiente para todos, eficaz para os eleitos. Ele é frutífero. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer ter um reavivamento pessoal, olhe para o verdadeiro Isaac. Ele cumpriu a promessa.
Ele te oferece de graça a salvação. Ele abençoa a tua vida. Creia em Jesus. Se dobre na presença de Jesus. Invoque a Jesus. E Deus te visitará com um reavivamento pessoal. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Que esse ano para você seja o ano do reavivamento, o ano do quebrantamento, o ano da confissão, o ano da consagração, o ano da frutificação, o ano da bênção, o ano da promessa, o ano da graça, o ano da bênção. Que Deus reavive a tua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém.